Bem, gente, o movimento contra a corrupção na política brasileira prometeu que toda semana iria fazer um vídeo educativo sobre política, dando uma visão do movimento em relação não só ao que ele acha que um representante, como um vereador, um deputado, um senador, deve fazer, isto escrito pela Constituição, como também a opinião pessoal desse movimento em relação à escolha que você deve ter o cuidado ao fazer de seu representante nesses referidos cargos. Hoje nós vamos falar do cargo de vereador, certo? Nós vamos dizer aqui quais os direitos e deveres de um vereador. Mas antes de nós falarmos quais os direitos e deveres do vereador, nós temos que frisar a opinião do movimento contra a corrupção em referente a este cargo. Por quê? Porque o povo brasileiro, pela uma grande maioria, por falta de esclarecimento político, muitas vezes escolhe um péssimo representante para representá-lo na Câmara de Vereadores. O porquê? Porque se você não tem uma visão da importância que aquela função tem no seu dia a dia, no desenvolvimento da sua cidade, né, no progresso do seu município, do seu estado, do seu próprio país, você acha que qualquer pessoa pode ser vereador. Bem, o movimento contra a corrupção não acha assim. Nós achamos que, primeiramente, o cargo de vereador ele deve ser um cargo dado a uma pessoa que tenha um nível de formação mínimo de escolaridade, um mínimo de conhecimento das necessidades daquela área, daquela abrangência a qual ele vai representar, um mínimo de capacidade de criar projetos verdadeiramente e legítimos e, acima de tudo, projetos de contexto viáveis dentro da justiça, das leis, para que possa ser aprovado na Câmara para trazer benefício àquela comunidade. Então, para isso, nós precisamos escolher uma pessoa que tenha estudo, conheça a área a qual ele vai atuar, não seja aquele seu melhor amigo, mas seja aquele seu amigo que conhece a situação do bairro e tem estudo, e que também tenha trabalho, ou seja, que já tenha um emprego fora o que ele está galgando de vereador. Por que isso? Porque tem muita gente que procura hoje cargos públicos, como vereador, deputado, senadores e outros cargos, para a questão do emprego. Querem ser vereador porque querem trabalhar para receber um salário, para melhorar a sua vida própria. E o vereador, ele é um cargo eletivo de poder popular que o eleito vai para a Câmara de Vereadores para representar o povo, ou seja, ele vai trabalhar para o povo. Então, se você já tem um emprego, você não está indo a ser vereador para arranjar um emprego, e sim, você vai atrás de um trabalho coletivo em prol daquela comunidade. Essa diferença o eleitor tem que fazer na hora de votar. Você não pode colocar qualquer pessoa para ser seu representante sem prestar atenção nesses requisitos básicos. Ser inteligente, ser uma pessoa que tem uma formação, ter conhecimento da situação da sua localidade a qual vai representar, já ter um emprego para não estar indo atrás de um emprego, e sim de um trabalho coletivo em prol de uma comunidade, né? E ter projetos viáveis que possam se tornar realizáveis para melhorar aquela comunidade, aquele bairro ou aquele município a qual ele vai representar. Essa é a nossa visão de como deve ser um vereador. Agora nós vamos ler, segundo a Constituição, o que um vereador tem de direito e dever, certo? Compete ao vereador apresentar propostas de emenda à lei orgânica do município, apresentar no âmbito de sua competência projetos de lei ordinária e de lei complementar, projetos de decreto legislativo e projetos de resolução, fazer requerimentos escritos ou verbais, sugerir indicações, interpor, emitir pareceres escritos ou verbais, oferecer emendas, usar da palavra no plenário para falar sobre assuntos de sua livre escolha, discutir qualquer proposição, encaminhar votação das proposições, suscitar sugestões de ordem, contraditar questões de ordem, apartear, relatar proposições, formular requerimentos verbais, reclamar, votar e ser votado para a eleição da mesa e para a escolha da direção das comissões de que participa, julgar as contas do prefeito, julgar o prefeito
e vereador em determinadas infrações políticas e administrativas, fiscalizar os atos do prefeito, formulando as críticas construtivas e esclarecedoras. O vereador tem o dever da assiduidade, que quer dizer comparecer em todas as sessões do plenário e das suas comissões. Cortesia, tratar com urbanidade os colegas. Dedicação ao trabalho legislativo dele, participando no plenário e nas comissões. Atenção aos eleitores, tanto nas reivindicações coletivas como nas individuais. Probidade política e administrativa. É seu dever ainda lutar pela construção e funcionamento de escolas, de hospitais, postos de saúde, abertura de estradas, pavimentações de vias públicas urbanas, perfuração e funcionamento de postos de abastecimento de água, instalação de energia elétrica. Cabe ao vereador cobrar do prefeito a divulgação dos valores dos impostos, taxas e contribuições de melhorias recebidas, bem como todos os outros recursos repassados ao município. Bem, como vocês viram aí, tem algumas colocações que foram ditas das funções e deveres do vereador, certo? Eu vou citar aqui algumas para tirar dúvida. Quando ele diz aqui suscitar questão de ordem, ele está se referindo em uma plenária onde existem assuntos a serem discutidos. E o vereador, que é representante daquela comunidade, tem direito a voto ou a veto, ou uma questão de ordem de dar um esclarecimento ou propor uma emenda, uma mudança naquele projeto. Tá? A parte A, né, é tentar coletivamente brigar por alguma coisa que seja de comum acordo para aquela comunidade, ou seja, discutir o assunto no sentido de melhoria, no sentido de melhorar aquele projeto, aquela emenda parlamentar. Né? Então, como você vê, a função do vereador ela é muito extensa. Ela tem que fiscalizar todas e qualquer obra feita pelo prefeito. E que também é através dele que o povo consegue aquelas famosas histórias de pedidos feitos na época da eleição. O asfalto da sua rua, um saneamento básico, uma energia no seu bairro, um poço artesiano. Mas como ser feito isso? Através de projetos que eles criam, né, para que o prefeito aprove, ou a maioria, porque um projeto do vereador é aprovado pela maioria dos seus colegas, é colocado em voto, e a maioria, sendo a favor daquele projeto, ele é aprovado e as verbas da prefeitura são liberadas para a construção do referido projeto de lei que o vereador fez. Então, gente, essa é a função do vereador. Nunca esqueça disso. Ele é peça fundamental para o bom funcionamento de sua comunidade, de seu município, de sua rua, do seu bairro e da sua família. Então, na hora de escolher o vereador, não olhe para o seu melhor amigo. Olhe para aquele que tem mais condições de representá-lo e, no momento de fazer uma escolha de uma discussão política, ele esteja à altura de defender a sua comunidade. Hoje nós vivemos num país onde muitos vereadores são semi-analfabetos, porque na hora do voto eles são comprados, o povo, para que elejam cidadãos que tenham interesses ligados ao prefeito, não à comunidade. Então, nunca se esqueça, todo e qualquer eleitor que vende seu voto, normalmente elege um vereador bandido ou analfabeto, ou sem nenhuma intenção de ajudar a coletividade. Então, gente, aqui fica um recado do Movimento contra a Corrupção. Não vote, não venda seu voto, não vote em pessoas que não lhe passem a confiança de que estarão lá para lhe representar com sabedoria, conhecimento de causa e, acima de tudo, que não esteja interessado em um emprego, e sim em um trabalho voltado para a comunidade, certo? Pense nisso na hora de votar. Essa é a função, essa é a obrigação e esse é o dever do Movimento contra a Corrupção, alertar você qual a função de um vereador. Muito obrigado a todos. É mais um vídeo educativo que nós estamos deixando aqui para você ter noção do que é o cargo de vereador e sua importância na sua formação social e principalmente no desenvolvimento de sua região, de seu município e de sua família. Um grande abraço a todos, muito obrigado do Movimento contra a Corrupção na Política Brasileira, com seus vídeos educativos na formação de um povo mais politizado e consciente.